Ele conhece a nossa estrutura. E Deus tem agido sobre nós de uma maneira tal que é um tempo, como a gente vem falando repetidamente, um tempo de crescimento, um tempo de aprofundamento, um tempo de alcançarmos outro patamar, um tempo de nos solidificar num outro patamar. Nós temos falado isso já há algum tempo. Na verdade, desde o retiro passado, na minha opinião, foi um divisor de águas para nós, e a oração que eu tenho feito desde lá é que nós nos ajustemos nesse novo patamar. Porque uma das coisas que eu percebi do ano passado para cá é que quando nós fomos restaurados, como o tema do retiro falou, no ano passado, e a gente assumiu uma decisão de estarmos numa outra posição, de irmos mais fundo, as lutas aumentaram. Quem percebeu? As dificuldades aumentaram, a coisa ficou mais difícil de sustentar naquele lugar, porque não dá mais para orar 5 minutos, acabou, gente. Não dá mais para negligenciar a leitura bíblica, não dá mais para negligenciar coisas básicas da fé, que já é para que a gente esteja. Quem está na minha célula aí sabe o tanto que tem sido difícil sustentar a leitura bíblica diária, rigorosa, mas que tem sido uma bênção, amém? E por isso, é um tempo de foco, e uma parte que parece que a gente escreve, pensa as coisas, parece à toa, mas foi tão falado aqui, e ontem eu percebi isso à noite. Então eu queria te convidar, desliga seu celular. Desliga seu celular. Deixa para lá. Nós temos algo aqui, o Espírito quer falar conosco. Deixa que o pessoal da Ascom faz aí os devidos registros, e eu escrevi isso, e até eles mesmos. Se necessário for, larga essas câmeras para lá. Deixa Deus tocar na vida de vocês. Sabe? Vamos ter um tempo de foco. O Senhor tem um Espírito infinito para encher cada um de nós aqui. O Senhor tem anjos para nos rodear, para ministrar sobre nós. Nós estamos aqui para isso. Então prepare seu coração, abra o seu coração. O Espírito quer falar conosco. Para aqueles que gostam de anotar, a Aninha não está anotando hoje, né? Está anotando, né? Está aí, né? Para aqueles que gostam de anotar, eu chamei essa palavra de livres de impurezas. Livres de impurezas. E o primeiro ponto que eu queria trabalhar conosco, eu chamei de uma palavra difícil de ser dita. Uma palavra difícil de ser dita. E para chegar nessa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos o caminho que fizemos até chegar aqui. Como foi comentado sobre os vasos, né? Quem percebeu, vasos de diferentes tamanhos, vasos com funções diferentes, né? Ali a trajetória do barro até se tornar um vaso. Resumidamente, nós tínhamos um direcionamento. Nós tínhamos um direcionamento geral do que Deus queria trabalhar conosco. Mas foi uma luta em oração. Uma luta em oração para que Deus liberasse os detalhes que era para a gente trabalhar. E nós lutamos muito em oração, em conversas, em jejuns, em leituras, para que Deus liberasse os detalhes a serem trabalhados. E numa das tentativas de a gente conseguir chegar nesse ponto, nós fizemos, como foi dito, algumas visitas à Casa do Oleiro. A olaria que visitamos se chama Casa do Oleiro, né? E nós fizemos algumas visitas lá, o Luiz fizeram vídeos, o pessoal retornou, né? Foi mais de uma vez. A Brínia foi para ver a questão da decoração, o pessoal gentilmente cedeu tudo isso, está emprestado para nós, né? Não cobraram nada. Quem quiser abençoar, inclusive, a gente tem os preços que eles trabalham lá na olaria, então quem quiser abençoar, depois fica disponível para quem quiser levar.
mas eles cederam para a gente fazer toda a decoração e nos receberam mostrando o processo de tudo aquilo. E isso foi na tentativa de que a gente se aproximasse mais do texto bíblico, do que era. E graças a Deus por termos ido lá, porque foi muito bom. Então, resumidamente, qual que é o processo que o barro passa nas mãos do oleiro? O barro ele é retirado da natureza. Depois de retirado da natureza, ele fica num lugar como se fosse para fazer uma cura. Eles fazem ali um buraco mesmo no chão e colocam aquele barro ali e encharca ele de água e deixa por um tempo. Ali eles vão pisar ele também e retirar as sujeiras maiores que vêm, galhos maiores, folhas, pedras, e começa a limpar o barro, a tirar tudo isso. Lá eles têm uma prensa, como se fossem 2 cilindros, assim, uma máquina, né? Óbvio que antigamente existiam outros processos, mas lá eles têm uma máquina e eles passam esse barro nessa prensa e ali continuam a sair mais sujeiras. Não bastasse isso, coloca-se esse barro numa mesa e o oleiro vai lá, sobe mesmo em cima dessa mesa e começa a pisar o barro. Tem também uma cordinha bem fininha, parece uma linha de anzol, em que ele passa várias vezes ali para ir tirando mais sujeirinhas que vão ficando. Incrível. Em todo esse período, em tudo isso, nessas várias etapas, o barro também pode continuar a ser pisado, eles vão pisando no barro, amassando. E aí tem uma liga específica que dá, uma forma específica que dá e chega até o ponto de colocar na roda do oleiro. Mas ainda lá, o oleiro pode perceber algumas pequenas pedrinhas que passaram ao longo do processo, algumas sujeirinhas que ainda ficaram, e ali ele tira, de uma maneira muito habilidosa. Eu achei incrível a forma de ele tirar a sujeira. Ele vai formando o vaso, e como vocês viram nos vídeos, né, que foram passando, ele vai formando o vaso de dentro para fora. Deixa Deus falar aí com você. Ele vai formando o vaso de dentro para fora. O que dá a forma não é aquela espátula, aquilo é acabamento. O que dá a forma ao vaso é a mão do oleiro, numa força tal que não é forte. Eu perguntei para ele, porque parecia que o braço dele ficava assim, firme. Ele falou, não estou fazendo força, eu deixo meu braço firme para o barro não ir para onde ele quer, mas eu não posso fazer uma força tal. E aí, se ele percebe, ele consegue tirar sujeirinhas de dentro para fora do barro. Incrível. E aí, como vocês perceberam, em todo esse processo, para mim o que mais me chamou a atenção foi o fato de eles estarem o tempo todo preocupados em que o barro precisaria estar limpo. É engraçado falar barro limpo, porque a gente vê o barro já como sujeira, né? Mas o tempo todo preocupados em que o barro esteja limpo. E observado todo esse processo, eu chego na palavra, que é difícil de ser falada, num termo que nós costumamos fugir deles, porque nos pesa. Disse que era forte. Perfeição. É isso mesmo. Perfeição. Se o barro não for perfeito, se o barro não estiver numa condição adequada tal, o oleiro, por mais habilidoso que ele seja, ele não consegue modelar o barro. Incrível que a menor das sujeirinhas podem ocasionar problemas gigantescos com todo o trabalho. O oleiro nos explicou que se passa uma sujeira dessas que deveriam ser tiradas ali na modelagem mesmo, e vai para o forno, aquela sujeirinha pode rachar e quebrar o vaso inteiro, dentro do forno. E ele nem consegue se tornar um vaso. Nas mãos do oleiro,
Quando a gente já achava que estava tudo muito bom, né? Nossa, está lindo, está bom. Ele ainda pega o barro e ele fica batendo o barro numa mão na outra, assim, para sair bolhas de ar que possam ter ficado ali dentro. Porque se tiver alguma bolinha de ar, na hora que ele modela o barro, essa bolinha estoura, o vaso cai todo. Perfeição. Se o barro não for perfeito, não é possível modelar um vaso para uma utilidade. O oleiro não consegue fazer um vaso com o objetivo que ele deseja. Estão entendendo? Assim também nós, nas mãos do oleiro. Sim, por mais difícil que seja isso, e por mais que a gente fuja desse termo, se nós não formos perfeitos na mão do nosso Pai, nas mãos de Deus, Deus não fará de nós vasos para honra. Deus não fará de nós vasos para a utilidade que Ele projetou para nós. E aí é interessante que, quando a gente fala de perfeição, a turma perfeccionista já, né? Porque acha que é sobre o perfeccionismo. E não é. Os perfeccionistas, eu costumo falar que os perfeccionistas estão parados. O perfeccionista não executa. Ou pelo menos não termina o que começa, porque nunca está bom. Não é sobre perfeccionismo que eu estou falando. Não é sobre a perfeição nas nossas ações, nos nossos trabalhos, naquilo que a gente executa. Não é sobre isso. O termo perfeição a que eu me refiro não é sobre isso. Até os mais habilidosos, os mais experientes, podem executar tarefas de maneira medíocre. Trabalhos pouco acabados, em que aqueles que olharão de fora de maneira mais criteriosa vão dizer: isso não está perfeito. Nenhum de nós aqui executa perfeitamente suas funções. Então a palavra perfeição a que me refiro não está voltada para esse ponto. Certamente que a palavra perfeição, ela é mais bem entendida quando Cristo, o próprio Cristo, vai falar lá em Mateus 5,48, e ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Várias versões da Bíblia utilizam e fazem uso dessa palavra perfeição. A Bíblia que a gente tem usado, Nova Almeida Atualizada, faz uso disso. A Almeida Revista já usava também, a NVI, King James, várias versões utilizam esse termo perfeito. Tem uma versão da Bíblia que eu tenho gostado muito de usar, que é a Bíblia de estudo literal do texto tradicional. É uma Bíblia que tenta resgatar os sentidos originais de palavras, trazendo um uso numa tentativa de nos explicar melhor o que aquele termo estava querendo passar para nós. E essa Bíblia, ela traduz esse versículo da seguinte maneira: sereis vós, pois, completos em desenvolvimento, como vosso Pai, aquele que está nos céus, perfeito é. Sereis vós, pois, completos em desenvolvimento, como vosso Pai, aquele que está nos céus, perfeito é. Quando se refere a nós, as demandas que nós temos como barro, as demandas que nós temos como sermos melhores perante ao Senhor, ele usa o termo completos em desenvolvimento. E obviamente que quando se refere ao Pai, ele diz: como vosso Pai perfeito é. A Bíblia de Lutero também usa um termo parecido com esse, que dá mais o significado de completo ou completamente do que de perfeito, do que da palavra perfeita. É óbvio que meu alemão está enferrujado, mas o termo que Lutero usa lá na Bíblia, você pega o termo em alemão e joga nos tradutores, ele vai me dar uma palavra mais ligada com completo ou completamente do que com a própria palavra perfeição.
Então esse esclarecimento ele nos ajuda a entender o alcance a que Cristo nos convida. Num outro lugar nós encontramos no texto de Efésios, dizendo, Efésios 4, que diz: até que cheguemos todos nós à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão completamente desenvolvido, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós podemos usar esse texto um pouco mais à frente. Então daí que com esse contexto, com essa ideia da perfeição, a gente volta então para a nossa analogia que é mais cara aqui para o nosso ambiente de retiro. Assim como o vaso precisa ser perfeito nas mãos do oleiro, nós precisamos buscar a plenitude, buscar a completude de desenvolvimento em Cristo, para que possamos ser moldados nas mãos de Deus. Nós vamos voltar a esse ponto várias e várias vezes. Mas nós precisamos buscar a completude de desenvolvimento em Cristo. Não são formações, não são buscas dentro de si mesmo, a nossa força, a nossa habilidade. Quando Lucas fala de consumirmos lixo, consumirmos porcarias, consumirmos tantas coisas ruins, pelo nosso braço, pelo nosso esforço, por uma decisão mental, nós não vamos conseguir vencer essas coisas que nos assediam. Porque é óbvio que lá fora, a lavagem que nos é oferecida, não vem feia desse jeito que você apresentou. Ela vem no meio daquele banquete. Ela vem bonita, vem ornada, vem bem preparada, vem bem vestida, e muitas vezes pouco vestida, bem maquiada, e está aí sendo oferecida como banquete, mas é uma lavagem para porcos, e nós não somos porcos, nós somos vasos nas mãos do oleiro, vasos que precisam ser formados a partir de um barro perfeito, de um barro completamente desenvolvido. E o que é esse completamente desenvolvido? Eu gostei desse termo, porque ele diz respeito a algo que está pleno dentro daquela função. Então, ser perfeito, Ícaro, não é você dar conta de tirar as melhores fotos, de editar os melhores vídeos, porque não é essa a sua função. Essa função está ali. Talvez você seja ótimo nisso e eu não sei. Desculpa. Os irmãos entenderam. Eu não sou. Né, Diego? A gente não vai chegar nessas notas aqui, né, Diego? Nós não vamos conseguir essa habilidade. Porque não é esse o nosso chamado para sermos completos em desenvolvimento. Então eu não vou ser perfeito na música, eu não vou ser perfeito nos vídeos, mas existe um chamado específico para cada um de nós, para que sejamos completos em desenvolvimento naquilo a que fomos chamados. E é essa a perfeição a que nós estamos sendo convidados. De tal maneira que eu não preciso, quando eu penso em perfeição, não preciso ser perfeito em tudo. Mas eu preciso buscar a completude de desenvolvimento naquilo que o oleiro me formou. Quando eu pego um vaso daquele, vou pegar o maior deles e vou ir lá para um lote que eu tenho para capinar. Eu vou dar conta? Com vaso? Aquele vaso não foi feito para capinar um lote. É melhor levar uma enxada. Por mais bem feito que ele tenha sido,
por mais desenhado e perfeito ali para o que ele foi feito, ele não vai exercer uma outra função. Então a perfeição não é a gente dar conta de fazer tudo. Um chamado aí aos perfeccionistas. Perfeição não é eu dar conta de fazer tudo, mas é eu ser completo em desenvolvimento, naquilo que o oleiro me chamou. Então você foi um vaso para ser chamado para uma função tal. Exerça a sua função, desenvolva-se na sua função, busque ao Senhor na sua função, chore pela sua função, clame pela sua função, esmurre o seu corpo, até que ele seja reduzido, para que o Espírito, o próprio Espírito, que a palavra diz, que é Ele quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar, Ele mesmo cumpra a sua função, por meio de você. Ou qual de vocês arrogantemente acham que é vocês que cantam? Ou qual de vocês acha que é a gente que prega? Ou que organiza? Ou que decora? Ou que filma? Não, é o Espírito em nós, cumprindo a função para a qual Ele nos designou. Nós somos vasos para ser cheios de algo. Para que se usava o vaso? Para várias funções. Alguns vasos para alimentação, outros para colocar azeite, para carregar água, para pôr uma planta. Cada vaso tem uma função. O vaso em si não faz. O que conta é o que está dentro do vaso. É o que está acontecendo por meio dele. Nenhum desses vasos faz coisa alguma. Aqueles que estão nas laterais só ficaram bons porque tem algo dentro deles ornamentando. Não é o vaso, é a palmeira. Não é o vaso, é o óleo. Não é o vaso, é a água. Não é o vaso, é a comida que vai servir outros. Isso é completude de desenvolvimento. E quando a gente pensa nos vasos, com os vários formatos, os vários objetivos, os vários direcionamentos que Deus nos tem dado, surge a pergunta: qual é o formato que eu tenho que ter? Qual o formato que você quer, Michel? Qual o formato que você está procurando, Hannah? Qual o formato de mulher que você gostaria de ter? De vaso perante ao Senhor? Já pensou nisso, Valdinei? Qual o formato de vaso? Deus tem nos formado, Deus tem modelado as nossas vidas, e Ele tem um objetivo. Deus não está modelando a sua vida e pegou ali aquele barro e limpou e tirou tanta coisa, que a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe onde a gente estava há pouquinho tempo atrás. Infelizmente a gente ainda lembra de tanta coisa que a gente queria esquecer. E hoje que nós estamos na roda para sermos modelados pelo Senhor, o Senhor não está nos tomando nas mãos e começando a modelar e falando: deixa eu ver, daqui a pouco eu decido qual o formato que eu vou dar a esse aqui. Daqui a pouco eu decido, Luiz, o que você vai fazer? A Bíblia nos diz que os nossos dias já não estavam todos eles contados. Deus já sabe, Deus já tem os nossos dias nas mãos, e Ele já sabe qual é o formato que cada um de nós foi chamado para ter. E tantas vezes a gente vem e pega as lavagens e vai colocando de volta no barro, aquele barro que já tinha sido limpo, o barro que já tinha sido limpo, que já tinha passado pelas primeiras limpezas. As pedras grandes já tinham saído, os galhos grandes já não estavam ali mais, e nós teimamos em jogar a sujeira de volta para o barro, que já está na roda, para ser modelado. E o oleiro, pacientemente, volta ao barro, limpa de novo, para modelar, porque ele não
vai desistir do formato que Ele nos quer dar, ainda que seja contra a nossa própria vontade arrogante. Nós temos trabalhado em Jeremias 18. Eu amo caminhar em comunidade, os irmãos sabem. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos. E o André me lembrou do 17. Jeremias 17. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Nós estamos teimando em colocar a sujeira de volta no barro, que já está na roda. Ontem Deus me deu uma oração pesada de se fazer. Muitos de nós têm deixado a roda vazia, e o oleiro com as mãos esperando pelo barro que já fora limpo, que já fora iluminado, que já fora consertado, que já fora pisado, e a roda está vazia, porque nós saímos da nossa posição, porque nós não queremos ser modelados, porque dói. Quanto eu tenho repetido isso para mim mesmo, e em todas as oportunidades que nós temos, não é confortável. Não é confortável eu sondar o meu coração e pedir ao Senhor que olhe para mim, e eu perceber que em mim há arrogância, que o meu ego ainda grita, que a minha vontade de ser visto ainda grita. Eu vou cantar desse jeito aqui para tirar as melhores fotos. Talvez se eu fizer uma palavra de efeito e levantar as mãos na hora, vai sair bem no Instagram. Misericórdia de nós. É desconfortável. É desconfortável ir para a roda, para ser modelado pelo oleiro. Porque apesar de que o oleiro não faz força exagerada, mas ele é firme nas suas mãos e não deixa o barro ir para onde quer. Eu queria ir para outros lugares. Eu queria ir para as festas. Eu queria ir para as baladas, eu queria beber cerveja. Eu queria experimentar um cigarro. Mas não foi para isso que o oleiro me formou. Não é esse o molde. Não é esse o molde que o Senhor quer fazer de nós. Eu já falei isso outras vezes. Há mais de 2 anos atrás nós temos passado por processos desconfortáveis na vida de nós homens. Eu queria me encostar na vida da minha mulher. Minha mulher foi muito bem formada, ela dá conta de viver sozinha, ela foi educada para isso. E eu brinco com ela, eu falo, enquanto eu estiver em casa peso, você não carrega. Nós queríamos estar numa posição de conforto, deixa que ela resolve, deixa que ela faz, deixa que ela carrega. Ela que tem que lavar as vasilhas, ela que tem que lavar as roupas, ela já sabe melhor do que eu, aí eu não posso aprender, eu não posso apertar um botão na máquina. Sair da zona de conforto, sair da nossa casa, de um lugar que a gente acha que Deus pode fazer ali, e ir até a casa do oleiro, e lá nós sermos moídos e transformados. É um tempo de transformação, porque o nosso coração tende para a corrupção. Esse povo, vez por vez, fugiu do Senhor. O profeta, se vocês lerem os capítulos seguintes, o profeta cansou de pregar de amoestação ao povo, de levar palavras proféticas.
para aquele povo, até que o povo repetidamente não seguia e deliberadamente dizia: não vamos seguir. Tem algum dos versículos que eles diz que eles vão fazer o que quiser. O povo diz: não, nós vamos fazer o que quiser, com todas as letras. É como se nós virássemos para o Senhor agora e disséssemos: Deus, nós não queremos, nós vamos fazer o que a gente quiser da vida. E aí Paulo diz, né? Pode o barro virar para o oleiro e dizer: por que me fez desse jeito? Reclamar que não queria ser daquela forma? Meus irmãos, nós somos barro, o oleiro é Ele. Existe um formato, então que formato é esse? O formato de Cristo. Quando Deus toma as nossas vidas, e eu disse que Ele não está nos modelando como um improviso, quando Deus toma as nossas vidas e vai modelando as nossas vidas, e vai modelando os nossos caminhos, e vai tirando as imperfeições, e vai corrigindo os detalhes, Ele tem um molde aqui do lado, que Ele está olhando. Ele está olhando para Cristo, para o próprio Filho. O Filho é o molde perfeito. Cristo é o molde perfeito. Quando Ele toma, Tita, você nas mãos de Deus, Ele está olhando e eu vou deixar a Tita igualzinho o meu filho Jesus. Eu preciso consertar aqui, tirar esse detalhezinho, está ficando igual. Até que sejamos a aparência do Filho, nós seremos modelados, pisados e limpos, quantas vezes forem necessárias, até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, a varão completamente desenvolvido, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós seremos moldados, nós seremos trabalhados, até que todos nós cheguemos a nos parecer com o Filho. É urgente nós nos parecermos com o Filho. É urgente os olhares de fora olharem para o povo de Deus e verem o Filho. É necessário amor entre nós, porque o mundo saberá que nós somos filhos de Deus se nós amarmos uns aos outros. E nessas imperfeições, deixa Deus falar no seu coração. Nós temos tantas imperfeições pequenas que precisam ser retiradas. Se o mundo saberá que nós somos filhos de Deus, se nós nos amarmos uns aos outros, e Cristo morreu por nós, por que que eu e a minha boca grande, eu e a minha língua desenfreada, falo mal do meu irmão, por quem Cristo morreu? Quem sou eu para criticar o ministério do meu irmão que não vai bem, ou que está com dificuldade, ou que não foi do jeito que eu queria? Cristo morreu por ele, e esse está sendo formado para se parecer com Cristo. Quem sou eu para falar daquele que está sendo moldado à semelhança de Jesus? Quem sou eu? Nós estamos sendo chamados para nos parecer com Cristo, e isso não é uma tarefa de um dia, isso não é uma tarefa simples, isso não é uma tarefa bonitinha de Instagram, não dá ibope. O pessoal perguntou por que a pulseira é verde, eu falei: é do pessoal da coordenação. Não dá lucro, é só serviço, canseira, dá prejuízo, custa dinheiro, inclusive tempo, paga para trabalhar, igual no jiu-jitsu a gente paga para apanhar, na igreja a gente paga para trabalhar. Mas o fim é proveitoso.
o fim é proveitoso. Não tem a passagem que o Luiz gosta tanto? Que chora como dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Um dia nós vamos olhar uns aos outros, e eu não vou ver a Núzia. Eu não quero ver a Núzia. Eu quero ver Cristo formado na vida dela. E é tempo de nós caminharmos para isso. Amém? É tempo de nós fazermos isso de maneira intencional. E uma vez por todas, sairmos de ciclos viciosos. E uma vez por todas, nos estabelecermos nesse patamar de barro limpo. Amados irmãos, tudo crente velho aqui, a gente já sabe o caminho. Toda vez a gente repete isso. Quem é novato aí, gruda com a gente, já tem um tempo que nós estamos nessa caminhada. São poucos, né, os novos. É todo mundo que já sabe o rumo. É gente que já passou do tempo de cura, do barro lá, já está limpo. Vamos lá, amém? Vamos lá, vamos nos parecer com Cristo. Não ter vergonha do Evangelho que nos salvou. E quantas vezes a gente não fala que é crente porque tem vergonha. Porque tem vergonha de ser o chato do trabalho, o chato. Mas a Bíblia não diz pregar a tempo e fora de tempo? Ai de mim se não falar do Evangelho. Porque é o poder de Deus. É tempo de nos parecermos com Jesus, nos nossos trabalhos, nas faculdades que estão encharcadas pelo pecado, bebedeiras, prostituições, drogadição. É tempo de uma voz se levantar e dizer: ei, Cristo ainda vive. E assim como Paulo disse ousadamente: ei, olha para mim, me imita aqui como eu imito a Cristo, me imitem. E aí o próprio Paulo também diz: espera aí, não é que eu tenha alcançado, eu também não sou perfeito. Paulo falando, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele está dizendo: eu não sou perfeito ainda, mas eu vou continuar tentando. Eu errei ontem, eu falei mal do meu irmão ontem, não estou falando de ninguém aqui, eu falei mal do meu irmão ontem, mas eu vou continuar tentando frear minha língua. Ainda ontem eu achei que era alguma coisa, e aí a Bíblia vem: ei, cuidado, aquele que pensa estar de pé, para que não caia. É tempo de nos parecermos com Cristo, que não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se destituiu de si mesmo, tomando forma humana. Glória a Deus por isso. Quem anima? Quem quer ser intencional nesse processo? Quem está disposto a abrir mãos das lavagens, a perceber quais são as sujeiras que estão aí? Como foi ministrado aqui, tem sujeira, tempo de confissão, tempo de abrirmos mão de nós mesmos. Esses dias eu reli um texto de Paulo que me pegou profundamente. Esses tempos de jejum, de propósito, de preparação para esse tempo, reli um texto de Paulo, aquele que ele diz: esmurro o meu próprio corpo. Meus irmãos, a gente come demais. A gente come demais. A gente acha que tem que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, senão a gente vai morrer. Mentira. Tem um outro texto que diz que os ímpios, o Deus deles é o ventre, é o estômago, só pensa em comida. Num outro texto que a gente usa muito na ceia,
que existia uma crítica que acontecia, que o pessoal chegava na ceia, saía comendo igual louco. Quem chegava depois não tinha mais a comida para ceiar. Esmurro o meu próprio corpo, porque não é essa carne aqui que vai contar. Lembra que não é o vaso, é o que está dentro do vaso? Nós precisamos esmurrar o nosso próprio corpo, e isso é desconfortável.